Aqui é a Helga. Capítulo 4 da história dos Rothschild. Estamos ainda em 1815. Os Rothschild também utilizaram o controle do Banco da Inglaterra para substituir o método de transporte do ouro de país em país. Passaram a usar seus bancos espalhados por toda a Europa e estabeleceram um sistema de débitos e créditos em papel, o sistema bancário de hoje. Até o final desse século, decorre o período de tempo conhecido como Age of the Rothschilds, a Era dos Rothschild, e estima-se que a família controlou metade da riqueza do mundo. Muitos governos europeus estavam em dívida com os Rothschild, e foi quando perceberam que poderiam usar essa realidade como ferramenta de negociação. No entanto, o czar Alexandre I da Rússia, que não sucumbiu a nenhum banco central dos Rothschild, não iria pertencer a essa lista, fazendo assim fracassar o plano de governança do mundo. Nathan Mayer Rothschild se enfureceu e jurou que um dia ele ou seus descendentes destruiriam o czar russo Alexandre I e toda sua família e descendentes. Infelizmente, ele foi fiel à sua palavra e, passados 102 anos, Rothschild financiou os bolcheviques. Curiosamente, o fanático do governo mundial e judeu ashkenazi Henry Kissinger, a respeito de quem eu, Helga, falei em vários vídeos já, Kissinger fez sua dissertação de doutorado sobre o Congresso de Viena. 1816. O Congresso americano aprova um projeto de lei que permite mais um banco central Rothschild, dando de novo à família o controle do fornecimento da moeda americana. Este foi chamado Second Bank of the United States, segundo Banco dos Estados Unidos. No final da guerra da Inglaterra contra a América, contra os Estados Unidos, milhares de soldados britânicos e americanos tinham morrido, mas os Rothschild obtiveram seu banco. 1818. Logo a seguir aos empréstimos de garantias dos franceses em 1817, para ajudar na reconstrução, depois de sua desastrosa derrota na Batalha de Waterloo, alguns agentes dos Rothschild compraram grandes quantidades de títulos do governo francês, fazendo-os aumentar de valor. No dia 5 de novembro de 1818, despejaram o lote em mercado aberto, fazendo com que seu valor despencasse, e a França entrou em pânico financeiro. Os Rothschild intervieram e assumiram o controle da oferta do dinheiro francês. Isto ocorre no mesmo ano em que os Rothschild foram capazes de emprestar 5 milhões de libras esterlinas ao governo da Prússia. 1821, Karl Mayer Rothschild foi enviado a Nápoles, na Itália, onde acabou por fazer grandes negócios com o Vaticano. O Papa Gregório XVI deu-lhe mais tarde a fita e a estrela da Sacred Military Constantinian Order of St. George. Além disso, sempre que o Papa recebia Kalman, ele estendia-lhe a mão, ao invés do habitual dedo do pé a beijar, mostrando bem a extensão do poder de Kalman sobre o Vaticano. Uma parte aqui também. Este dado, trazido pelo autor desta história, eu não cheguei a contrarrestar. Como fala no Vaticano, eu faço o que faço muitas vezes ao longo dos meus estudos e das minhas leituras. Quando eu não tenho dados suficientes para analisar a verdade ou não de uma afirmação, eu faço o que eu denomino suspensão de juízo, até que eu tenha os dados para rechaçar a informação ou assumi-la como própria. Nesse caso aqui, eu vou fazer, Helga, nessa afirmação acerca do ano de 1821 relacionado com o Vaticano, eu faço uma suspensão de juízo. Estou lendo uma história, então eu não posso saltar um dado que está aqui. Por isso, eu lhes provejo com este dado.
não significa que eu estou falando mal do Vaticano ou especificamente do Papa do momento citado aqui, Gregório XVI. Seguindo. 1822. O imperador da Áustria nomeia 5 irmãos Rothschild barões. Nathan Mayer Rothschild optou por não aceitar o título. Lembremos que são 5 Rothschild nascidos como filhos legítimos e um, como dissemos no 3º capítulo, era filho, como antes se chamava, bastardo ou natural, não era filho da esposa legítima, mas foi reconhecido no testamento. Então são 6 filhos. E aqui está dizendo, em 1822, o imperador da Áustria nomeou 5 irmãos Rothschild barões. Mas eram 6. E quem foi o que não aceitou o título? Nathan Mayer Rothschild, exatamente aquele 3º filho que tinha sido eleito pelos irmãos, pela família, para ser o chefe da família logo após a morte do patriarca Mayer Amschel Rothschild. 1823. Os Rothschild assumem em todo o mundo as operações financeiras da Igreja Católica. 1827. Sir Walter Scott publica The Life of Napoleon, A Vida de Napoleão, e no volume 2 afirma que a Revolução Francesa foi planejada pelos Illuminati, Adam Weishaupt, e financiada por cambistas da Europa, isto é, os Rothschild. 1832. O presidente Andrew Jackson, 7º presidente dos Estados Unidos, desde 1829 a 1837, está em campanha para seu 2º mandato com o seguinte slogan: Jackson and no bank. Jackson e nenhum banco. Esta é a referência ao seu plano para retomar o controle do sistema financeiro americano, beneficiando o povo americano e não dando mais lucro aos Rothschild. Um ano depois, 1833, o presidente conseguiu ser eleito. Presidente Andrew Jackson começa a retirar dos Rothschild o controle dos depósitos do governo americano, tirando-os do 2º Banco dos Estados Unidos e depositando-os em bancos dirigidos por banqueiros democráticos. Em resposta, os Rothschild fizeram o que melhor sabiam e ainda sabem fazer: contraíram o fornecimento da moeda e originaram uma depressão. O presidente Jackson, consciente do que estavam a tramar, declarou mais tarde: vocês são um antro de ladrões e víboras, e eu pretendo derrotar vocês. Pelo eterno Deus, irei derrotar vocês. 1834. Um parêntese aqui. Chamou a atenção da opinião pública norte-americana, principalmente, que Donald Trump colocou um retrato do ex-presidente Andrew Jackson, esse ao qual acabamos de referir-nos, que esteve em pugna com os Rothschild, pois Donald Trump colocou um retrato do ex-presidente Andrew Jackson na sala oval, no Oval Office, na sua sala de trabalho. Ademais, visitou a tumba de Andrew Jackson. Isso foi interpretado dentro do contexto atual em que Donald Trump está em pugna com a Reserva Federal, que tem o controle do dinheiro, do dólar, e que a maioria das pessoas no mundo inteiro não sabe, mas a Reserva Federal não é nem reserva, nem federal. A Reserva Federal não tem reserva nenhuma e não é federal, não é um banco público, é um banco privado. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre o tema, coloquei no meu canal e não sei se está entre os já disponíveis ou vou voltar a colocá-lo com edição. A história da Reserva Federal remonta-se a 1810 e é isso, a fundação de um banco privado para controlar o dólar, que depois veio a ser a moeda mais importante do mundo. Voltando então. 1834. O líder revolucionário italiano Giuseppe Mazzini é selecionado pelos Illuminati para dirigir seu programa revolucionário por todo o mundo. Assim o fez até falecer em 1872. 1835. No dia 30 de janeiro
Um assassino de nome Richard Lawrence tenta matar o presidente Jackson, mas, milagrosamente, suas 2 pistolas não funcionaram. Jackson afirmaria mais tarde que sabia que os Rothschild eram os responsáveis pela tentativa do seu assassinato. Richard Lawrence, que foi declarado inocente por motivos de insanidade mental, gabou-se depois que pessoas poderosas da Europa tinham-no contratado e que tinham prometido protegê-lo caso ele fosse capturado. Os Rothschild adquirem naquele mesmo ano, 1835, os direitos de exploração das minas de mercúrio de Almadén, na Espanha. Esta foi, na época, a maior concessão realizada no mundo e como o mercúrio era um componente vital no refino do ouro ou prata, deu aos Rothschild o monopólio virtual do minério no mundo. 1836. Após anos de luta contra os Rothschild e seu Banco Central na América, o presidente Andrew Jackson finalmente conseguiu retirá-lo do território americano quando a carta não foi renovada. Não seria antes de 1913 que os Rothschild seriam capazes de configurar seu terceiro banco central na América, o Federal Reserve, Reserva Federal. Eu acabei de falar do assunto, né? E coloquei o ano de 1910 porque ali eu estava considerando a reunião que houve na ilha de Jekyll Island. Voltando um pouco aqui. Não seria antes de 1913 que os Rothschild seriam capazes de configurar seu terceiro banco central na América, o Federal Reserve, Reserva Federal. E, para garantirem que dessa vez não se repetiriam os mesmos erros, colocaram como responsável pelo projeto Jacob Schiff, homem da linhagem Rothschild. Lembremos que os Schiff compartilharam casa ainda durante a vida do patriarca, uma casa com 5 andares. Morre, naquele ano ainda, 1836, Nathan Mayer Rothschild, que até então tinha sido o chefe da família depois da morte de seu pai. E o controle do seu banco, N. M. Rothschild & Sons, N de Nathan, M de Mayer Rothschild e filhos, é passado para seu irmão mais novo, James Mayer Rothschild, o caçula. 1837, os Rothschild enviam um dos seus, August Belmont, judeu Ashkenazi, à América para resgatar os interesses bancários derrotados pelo presidente Andrew Jackson. 1840, os Rothschild tornam-se corretores de ouro do Banco da Inglaterra. Criam agências na Califórnia e na Austrália. 1841, o presidente John Tyler, 10º presidente dos Estados Unidos, de 1841 a 1845, vetou o ato de renovação da carta para o Banco dos Estados Unidos. Passou a receber centenas de cartas com ameaças de morte. 1844, Salomon Mayer Rothschild adquire as empresas United Coal Mines of Vitkovice e a Austro-Hungarian Blast Furnace Company. Ainda em 1844, Benjamin Disraeli, judeu ashkenazi, que viria a tornar-se por 2 vezes primeiro-ministro britânico, o único judeu ashkenazi autorizado a sê-lo, publica Coningsby, onde caracteriza Nathan Mayer Rothschild como, abre aspas, senhor e mestre dos mercados financeiros do mundo e, naturalmente, senhor e mestre virtual de todo o resto. Monarcas e ministros de todos os países cortejaram seu conselho e foram guiados por suas sugestões. Fecha aspas. 1845. Morre o grande patriota americano Andrew Jackson, 7º presidente dos Estados Unidos. Antes de sua morte, perguntaram-lhe qual a maior conquista que realizou. Ele respondeu sem hesitar: eu matei o banco, em referência a ter banido em 1836 o segundo banco dos Estados Unidos controlado pelos Rothschild. Jacob, ou James, Mayer Rothschild, que por essa altura tinha casado com sua sobrinha, Betty, filha de Salomon Mayer Rothschild, e agora era conhecido como Barão James de Rothschild, ganhou um contrato para construir, naquele ano de 1845, a primeira linha ferroviária da França. Foi chamada Chemin de Fer du Nord e
Inicialmente ligou Paris a Valenciennes, mas depois juntou-se à ferroviária austríaca construída pelo seu irmão e pai de sua esposa, Salomon Mayer Rothschild. 1847. Lionel de Rothschild, agora casado com a filha do seu tio, Carl Mayer Rothschild, é eleito para um assento no Parlamento de Londres. E assim termina o 4º capítulo da saga dos Rothschild. Até o próximo capítulo.